nós te rendemos graça por essa manhã. Glorificamos o teu santo nome. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Santo Espírito. Obrigado, Pai, porque nesse momento grandes coisas o Senhor tem feito. Por isso nós já estamos alegres. Pai, obrigado por uma manhã em qual o Senhor quer coroar, fazendo grandes coisas. Nós confiamos numa unção preciosa que atuará sobre nossas vidas nessa manhã. Obrigado, Pai, eu te agradeço por cada vida que chegou aqui, que está cansado, sobrecarregado. Eu declaro alívio chegando sobre a sua vida. Muito obrigado, Pai, porque essa manhã nós vamos ser afetados, ativados com aquilo que é o sobrenatural. Obrigado, Pai, por uma atmosfera. Obrigado, Pai, por uma atmosfera preparada para aquilo que o Senhor tem para fazer nesse lugar. Obrigado pelas curas. Obrigado pelos milagres. Obrigado, Pai, por corações conectados. Pela autoridade do nome de Jesus, eu calo agora toda influência maligna que possa tentar alcançar a tua mente, o teu coração. Nesse lugar você não tem espaço, porque é o Espírito de Deus que está pairando nesse lugar, está cancelando agora toda a obra do diabo, tudo aquilo que ele tem tentado te paralisar, acabou no nome de Jesus. Você vai ouvir a palavra de Deus e você vai ver a unção se manifestando no nosso meio. Amado, eu não quero que você se distraia se alguém vai tremer, se alguém vai gritar, se alguém vai correr. Deixa o culto dele, você fica conectado com aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Não se distraia, o maior inimigo da unção é a distração. Que seu coração possa estar conectado com aquilo que Deus vai fazer. Amado, não olhe para o garçom, olhe para a comida que está sendo proposta para você. É algo celestial, é algo grande que está vindo da parte de Deus. E eu sei que você vai ser ativado em muitas coisas. Também sei que você vai ser alcançado por essa unção que já está aqui. Amém? Quero que você se sente com temor e com reverência e fique conectado com tudo aquilo que nós vamos estar falando nessa manhã. Amém? Você está aqui? Está animado? Você está meio cansado, hein? Está animado? Está melhorando. Amém? Amado, nós estamos aqui para falar hoje um pouco sobre a unção propriamente para cura. Amém? A gente começou a falar um pouco no domingo à tarde, mas a gente vai falar mais no culto de hoje. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 10. No Isaías, capítulo 10, no versículo 27. Amém? Vou trazer aqui 3 versículos base para poder pontuar a sua vida com relação à unção, e depois a gente vai avançar para aquilo que Deus tem para fazer nessa manhã. Amém? Isaías capítulo 10, no versículo 27 diz: E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. O jugo será despedaçado por causa da unção. Tá, agora só 4 pessoas falaram isso, agora quero que toda a igreja leia e fale como está escrito aqui. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, o seu jugo do teu pescoço. O jugo será despedaçado por causa da unção. Amém. Traz a cadeira de plástico, por gentileza. Gosto sempre de utilizar esse exemplo para poder nos balizar com relação a jugo. De repente você nasceu na cidade, você não sabe o que é o contexto de jugo, então é algo que é muito importante. Muito obrigado, irmão Lopes. O jugo é uma trave de madeira que você coloca sobre o boi para ele arar a terra. Amém? Arar a terra é o trabalho mais pesado na agricultura, uma terra seca, então você coloca o jugo, uma trave de madeira sobre o boi, e aquele boi ele vai fazer o trabalho forçado, que é abrir o caminho e arar a terra. Ok? A Bíblia está falando aqui, e ao povo de Israel, por muito tempo, eles estiveram cativos, presos, por conta da sua desobediência, e a palavra de Deus diz que chegará um dia em que aquele peso, aquela opressão,
aquilo que estava colocando eles sobre o jugo seria despedaçado por causa da unção. Ou na sua versão na Bíblia pode estar escrito por causa da gordura. Amém? Os textos mais antigos falam sobre isso. E o que é a unção? A unção é o Espírito Santo atuando sobre a vontade de Deus. Nós vemos que em cura nós vamos ver a Trindade se manifestando. Nós vamos entender o amor de Deus, porque Deus ele amou o mundo de tal maneira, por isso ele deu Jesus, porque ele nos amou, ele enviou Jesus para nos curar. Primeira coisa que você precisa entender com relação à cura ou milagre, não é Deus que coloca a doença em você, mas é Deus que enviou a solução para resolver esse seu problema. Amém. E como nós sabemos disso? Nós sabemos porque ele enviou Jesus. Jesus é a manifestação do amor de Deus para mim e para você. Amém. Amado, você como pai, como mãe, quando vê um filho seu incomodado, você fica aflito porque você queria que aquela criança não tivesse nenhum tipo de dor. Amado, maior do que o amor de uma mãe, o amor de um pai, é o amor de Deus sobre a sua vida. Você é o maior alvo do amor de Deus. Amém? Amém. Deus, ele te ama de tal forma que ele enviou Jesus. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que Deus te ama. O segundo ponto, nós vamos ver que para haver a remissão do pecado, precisou haver um sacrifício. Jesus, ele foi o pagamento do sacrifício para a cura se manifestar. Amém? Amém? Então, amado, quando você entende que Deus ele enviou Jesus porque te ama, ele mandou Jesus e Jesus cumpriu o seu propósito. Nós vamos ver Deus atuando, Jesus atuando, mas vamos entender que o Espírito Santo também estava atuando para a cura se manifestar sobre o nosso corpo. A Bíblia diz no livro de Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 16, Jesus voltando do deserto, ele foi na sinagoga, abriu o livro e procurou aonde estava escrito, falando sobre ele no profeta Isaías, o qual ele achou a escritura e ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. Amado, ninguém poderia naquele momento falar sobre isso, porque isso era um anunciar, era um proclamar daquele que era o Messias. Jesus entendia quem ele era, por isso ele chegou na frente de toda a sinagoga, abriu o livro e leu sobre ele mesmo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Agora ele não para de ler sobre isso. Ele continua falando. Para libertar aos pobres, para libertar os oprimidos, curar os enfermos e pregar o evangelho aos pobres. E anunciar o ano aceitável do Senhor. E ele fechou o livro. O que isso quer dizer? Quer dizer que nada do que Jesus fez no seu ministério foi sem a unção. Depois que ele começou o seu ano de ministério, o Espírito Santo veio sobre ele lá no batismo e aquela unção o capacitou para fazer aquilo que era o sobrenatural. Amém? Amém. O que é estar sobre? É como esse pano está sobre minha vida hoje. Aqui eu estou vestido, mas algo veio sobre mim. É algo que é colocado em você. Amado, você precisa entender que você é um cristão. E todo aquele que nasceu de novo, ele recebeu uma porção do Espírito dentro. Mas no batismo no Espírito Santo, há um revestimento de poder. Uma unção que cai sobre você para te capacitar a fazer aquilo que não pode mais ninguém acreditar. Posso te falar uma coisa? Alguma pessoa perguntou o que é unção? E o rapaz perguntou, você está vendo o pássaro cantar? Tô. Aquilo ali não é unção. Você já viu uma vaca comer pasto? Ah, já vi. Aquilo ali não é unção. Quando você vê uma vaca voando e cantando, aquilo ali é unção. A unção faz algo que é sobrenatural, algo que ninguém pode fazer. Não se brinca com a unção. A unção é algo que é muito caro. A unção você não compra no Quero, não compra no Angomart, não compra em nenhum mercado. A unção é um presente dado da parte de Deus, capacitando a todo filho dele para andar no poder sobrenatural.
Com a voz alta ou com a voz baixa, não importa. Quando a unção está operando, acabou. E o diabo sabia o que era um homem capacitado com uma unção sobrenatural. A Bíblia diz que um jovem lá, chamado Davi, ele era apenas um pastor, mas chegou um dia que alguém pegou um frasco, chegou sobre a vida dele e derramou uma unção de governo. E quando aquela unção caiu sobre a vida dele, veio testificar algo que Deus já estava fazendo. E quando estava um gigante diante dele, foi apenas uma pedra. Amado, às vezes a pedra não está derrubando nem o gato que está lá te incomodando na tua casa. Mas uma pedra debaixo da unção de Deus fez algo que ninguém naquele todo exército pode fazer. Aleluia. Amado, um pedaço de pau não abre nem uma água dentro de um balde. Mas um pau debaixo da palavra de Deus foi colocado no meio do mar e o mar se abriu. Não importa o material que Deus vai usar, quando a unção pega, já acabou. E posso te falar, você é muito mais importante que um pedaço de pau, você é muito mais importante do que um pedaço de pedra. Há algo sobrenatural que está dentro de você para fazer algo extraordinário. É por isso que hoje enfermidade, doenças não podem resistir, a unção está operando. Ah, mas eu não estou sentindo. A unção é para sentir. A unção é para crer. Quando você crê, você vai ver. Amém? Então, Isaías capítulo 10, versículo 27 diz que o peso vai ser tirado do teu ombro. Todo aquele que está carregando uma doença, que aquela você vai no hospital, toma um remédio, está curado. Passa um pouquinho, ela está ali de novo. Parece uma doença de estimação, que você está carregando e cuidando dela. Mas, amado, quero te falar, a unção está operando na tua vida. A unção vai causar divórcios entre doença e pessoas nessa manhã, porque ela está operando. Eu creio. Aleluia. Quando você entende o que é unção, você se apropria dela. Não é algo que ninguém pode te dar, somente Deus dá a unção. É algo que é precioso. Por isso que eu digo, não brinque com a unção. A unção somente Deus pode dar. E continuando aqui, lemos Isaías, lemos também Lucas capítulo 4, a partir do 16. E a palavra de Deus diz no livro de Atos, capítulo 10, no versículo 38. Queria que a mídia me ajudasse a colocar aqui. Por gentileza. A unção já está operando, mas eu não estou sentindo. Fica calmo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito quê? Santo. Com o Espírito quê? Santo. Quem ungiu? Deus. Não, quem ungiu foi Deus. É Deus que unge. Somente Deus tem a unção para dar. Amém? Amém? Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando ao quê? A todos oprimidos. Curando a quem? A todos oprimidos. Amado, se você crê, todo mundo que está aqui doente vai sair curado. Porque a unção está operando aqui. Amado, algo extraordinário. Eu quero te falar, a unção quando ela opera, ela não precisa que alguém coloque a mão sobre a sua cabeça. Amado, a unção é o Espírito Santo que está atuando nesse lugar. Você pode ter chegado aqui abatido, cansado, o diabo ter colocado muitas coisas na sua vida, mas a palavra entrou no teu coração. E quando a palavra e o Espírito trabalham junto, a unção acontece. Aleluia. Amado, para todo um dinamite tem que ter um dispositivo para acionar. Aleluia. A fé é o dispositivo para explodir as obras do diabo que tem na sua vida. Já tem o material necessário. Deixa eu tirar, vou tirar. Não dá. Vamos lá. Aqui não vai dar. Vai atrapalhar. Aleluia! 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 Quero te falar! Ei, aleluia! Vamos lá!
O material necessário para ver uma explosão hoje na sua vida já está aqui. Deus já te dotou com uma capacidade sobrenatural. O poder explosivo de Deus já está sobre a sua vida. Eu quero que você pegue pela fé esse detonador e tudo aquilo que o diabo colocou é hoje. Já acabou. Quando eu estava orando sobre esse culto, muito claro Deus falou no meu coração. Deus vai operar milagres que até coisas que não tem, Ele vai criar de novo. Eu não sei se você faz operação e algo ficou cortado, algo ficou danificado, mas ei! A mão de Deus está entrando sobre a sua vida. Há um testemunho de uma jovem. A mãe dela, aquela menina nasceu com uma doença. E todos os dias a mãe dela orava pela vida daquela criança. Ela nasceu com uma deformidade que ela vivia numa cama assim. E a mãe dela orava e cria, orava e cria. E chegou um dia que aquela jovem não aguentou de tanta dor e morreu. Aquela mulher se levantou e falou: não, Senhor, o Senhor falou nas minhas orações que o Senhor iria a curar. E você não mente. Quando aquela menina estava lá no céu bem bonita, ela viu que estava com o corpo transformado, já estava andando, ai que aleluia, eu nunca mais vou ficar naquela cama, ai, estava bem feliz. Jesus falou: para, volta. Ah não, eu não quero voltar, volta. Eu falei algo para sua mãe. E você só vai subir aqui depois que eu cumprir aquilo que eu falei com a sua mãe. Aleluia! Mas fique tranquilo, pode descer. Daqui a 3 dias eu vou aparecer e vou curar você na frente de todos. Aquela menina ressuscitou e a mãe dela perguntou: o que Deus falou com você? Amado, uma pessoa de fé, o ponto final não é algo que ela se desespera. Ela crê que aquele que faz todas as coisas, ele rasga a página, ele coloca uma página nova para escrever uma nova história. Aquela mãe ouviu aquele relato que Deus falou para aquela menina. E ela falou: se Deus vai fazer isso, então eu vou andar sobre a minha fé. Comprou um vestido bem bonito, falou: amanhã, no dia que Jesus te curar, você vai com seus próprios pés para a igreja. Porque eu sempre te levei carregada, mas acabou sobre isso. Você vai andar e vai entrar andando sobre a igreja. Comprou um vestido, porque a menina nunca usou vestido. E ela começou a chamar o vizinho: vizinho, pode vir. Entra aqui na casa, enche aqui a casa, senta aí. Até aquele vizinho fofoqueiro que falou que não ia curar, senta você bem aqui na frente. Senta você aqui. Às 3 horas da tarde, a sala toda fechada, um vento entrou sobre a sala. Jesus apareceu no meio da sala. As mãos deles entraram no corpo daquela menina. Começou a estalar cada parte da sua coluna. Quando ele acabou, ele disse: uau, tá bom. Levanta. A menina levantou. Todo mundo na sala começou a gritar: ai minha mãe, ai minha mãe. Amado, por isso que eu digo que você já tinha que estar celebrando os milagres desde o daquele passado lá. Porque hoje vai ser só algo visível, mas Deus já está colocando as suas mãos dentro de você, operando algo que nenhum médico pode operar. A minha Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. A sua também? Amém. Para a gente começar a encerrar. A ministração já curta, para dar tempo da gente fazer muitas coisas. Amém? Números capítulo 21. Fala comigo: a unção já está operando. E eu creio nisso. Amém? Números capítulo 21. Versículo 4, para a gente ganhar tempo. Amém? Isso aqui é uma história do Antigo Testamento, para te contextualizar. O povo de Israel saiu do Egito e começou a peregrinar, e Deus começou a manifestar sinais e maravilhas. Trazia o maná, água da rocha, cordonizes, entre muitos. Mas olha o que aconteceu nesse episódio. Então partiram do Monte Ur, pelo caminho do Mar Vermelho, de rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. O povo falou contra Deus e contra Moisés. O povo falou contra quem? Deus. E contra Moisés.
por que não fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma está fastio deste pão vil. Na minha versão diz que eles estavam... Cadê esse labassura aqui? Eles desprezaram de forma veemente aquilo que Deus tinha feito sobre a vida deles. Eles saíram do lugar de escravidão, Deus estava conduzindo para a terra prometida, mas no meio do caminho começaram a murmurar. Ah, é essa dor que nunca passa. Ai, meu Deus, cadê meu milagre? Ai, Senhor, você falou que ia fazer e nunca faz. Ai, já estou cansado, já fui no culto A, no culto B, no culto C. Amado, se você está abrindo a sua boca para murmurar, você está abrindo porta para Satanás atuar na tua vida. E depois não vem culpar a Deus pelos resultados das suas próprias confissões. Avançando. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes. Abre aqui um parênteses. No Antigo Testamento não era revelada a Satanás. Então a expressão o Senhor mandou vai estar muito dentro do contexto de todo o Antigo Testamento. Quero te falar que não foi Deus que mandou as serpentes, mas foi o pecado do povo abriu porta para Satanás atuar na vida deles. Deus não trabalha com morte, Deus vai trabalhar com vida. Por isso que João 10:10 diz, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Jesus disse que eu vim para vos dar o quê? Vida. E morte e o quê? Ele falou que é da morte? Então, não inventa. Aqui está falando, então esse contexto é, o homem estava debaixo de uma cobertura de Deus. E a sua desobediência é sair do lugar de proteção de Deus. Amém? Como que você sai? Murmurando, falando besteira. Foi o que aconteceu. Então, se você está aqui nessa manhã, não fique duvidando da sua cura. E não empreste a sua boca para falar besteira. Você declara que você é curado e que você é sarado. Amém? Amém. As serpentes ardentes picaram o povo e morreram muita gente em Israel. Avança. Por isso o povo veio a Moisés e disse, havemos pecado, porque quanto temos falado contra o Senhor e contra ti? Ora, o Senhor que tire de nós esta serpente. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés, faz uma serpente ardente, impõe sobre ela uma haste, e será que verá, todo que verá, tendo sido picado, olhará para ela. E Moisés fez a serpente de metal e pôs sobre uma haste, e sucedia que picado alguma serpente em alguém, quando este olhava para a serpente de metal, vivia. Pronto. Isso aqui é uma tipificação, um exemplo daquilo que aconteceu na cruz do Calvário. O homem ele foi infectado por conta do veneno da serpente. E esse veneno foi o pecado e todas as suas consequências. Morte e destruição. E aqui é um exemplo vivo daquilo que estava acontecendo na forma natural da vida do homem. Ele foi infectado. Não sei se alguém aqui já foi picado por alguma serpente, mas se você foi picado uma serpente, não é nada bom. Não sei aqui, mas no Brasil existe um tratamento para quem é picado sobre a serpente. Ela precisa ir naquele hospital, apresentar o local, e no Brasil existe um instituto em São Paulo, que eles pegam do próprio veneno da serpente, passam pelo sangue de um animal, porque aquele animal ele tem anticorpos suficientes para que quando o sangue infectado passe por ele, tenha os anticorpos anulam o veneno e trazem o soro que traz a cura daquela serpente. Meu amado, a Bíblia diz que Deus falou para Moisés, pegue uma trave de madeira, coloque bem no alto. Essa serpente será uma serpente de bronze. E todos aqueles que foram picados pelaquela serpente, ao olhar para o que está naquela haste, será curado. Meu irmão, eu quero te falar, você não precisa fazer uma serpente hoje para olhar e ver tua cura, porque há mais de 2000 anos atrás, uma pessoa se tornou o próprio pecado, carregando sobre ele toda a enfermidade, dor e morte. E todo aquele que voltar o olho para ele e crer naquele sacrifício, é um poder sobrenatural
mudar a tua vida. Se o sangue natural, se um veneno natural de uma serpente passa por um animal e traz a cura, amado, muito mais é o sangue do Cordeiro Precioso Jesus. Esse sangue cura todas as nossas doenças. Por que de bronze? Porque, amado, o bronze ele tinha dois significados. O primeiro, antigamente não tinha espelho. Qual era o espelho? O bronze polido. Para você se ver, você tinha que estar lá, polir o bronze e colocar o seu rosto, e você via algo meio que desfigurado. Porque naquela cruz, amado, não era o pecado de Deus, não era o pecado de Jesus, mas eram os meus e os seus pecados. Quando você olha para a serpente, você quando olhar para a cruz, não olha Jesus lá, era eu e você lá. Eram as suas doenças lá. É por isso que Deus não compactua com aquilo que o diabo faz. Ele sabe o preço que o filho dele sofreu naquela cruz. Isaías 53 não fala apenas sobre as suas pisaduras, foi sarado. Ela diz que o próprio Deus agradou Moelo. Por que acontece isso? Porque Jesus entendeu. Olha só, de uma vez por todas, eu vou acabar com aquilo que Satanás fez. Ele carregou sobre si as dores, as enfermidades, levou sobre ele. E Deus falou, agora que está tudo sobre Jesus, eu sei que ele vai ter condições de suportar. Eu mesmo vou destruir cada uma das doenças, enfermidades, dores, maldições, tudo aquilo que o diabo projetou, foi Jesus mesmo, foi Deus mesmo que decidiu aniquilar com tudo aquilo. Porque Deus já sabia que passando um tempo, sobre a fidelidade daquilo que Jesus fez, um poder sobrenatural iria acontecer. A unção iria se manifestar. A unção não iria ficar apenas só sobre Jesus. Agora a unção viria para habitar, estar sobre todo o Filho de Deus. Então eu quero te falar uma coisa, amado. Olhe para a palavra. Está doente? Olha para a palavra. Está passando alguma coisa? Olhe para a palavra. Assim como aquele povo estava infectado, ao olhar para a palavra e crer naquilo que tinha sido feito, o poder sobrenatural atuou e a cura daquelas serpentes aniquilaram. Você não foi criado para estar carregando peso, doença, enfermidade que Satanás colocou. Amém? Amém. E para a gente começar a encerrar, quando você olha para Cristo, você vai entender que o poder sobrenatural que estava sobre ele no seu ministério foi repartido sobre cada um de nós. Amém. E o que é isso? É a unção. É por isso que um homem que estava titubeando, uma hora estava crendo, uma hora não estava crendo, quando ele entendeu sobre a unção caiu sobre ele. Ele olhou para um paralítico, ele disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, levanta e anda. É por isso que o homem de Deus entendia que quando um garoto estava lá, ouvindo a palavra, esse culto está muito longo, ele dormiu, caiu, morreu, traz esse menino para cá, e aquele menino ressuscitou, por quê? Porque eles sabiam a unção que operava sobre a vida deles. Sim. Amado, eu não estou aqui apenas para falar sobre a unção para curar pessoas que estão doentes aqui, mas estou falando para ativar você. Existe uma unção específica sobre a sua cura, sobre a sua vida, para você manifestar a cura aonde você for. Aleluia. Eu não moro na sua casa, não conheço seus amigos, não conheço seus parentes, mas a unção que está sobre você vai trabalhar sobre a sua vida e vai curar aqueles que precisam. Amém? Amém. E, amado, precisamos entender que a unção, ela já está aqui presente, atuando e trabalhando sobre nossas vidas. Não sei a enfermidade com que você chegou, mas eu sei o destino final de como é que vai ser esse culto. Você saindo daqui completamente curado. Por quê? Porque o pregador é bom? Não, amado. Porque a unção que é maravilhosa e ela faz todas as coisas. Quando a gente fala a palavra, a unção pega junto com a palavra. Porque sem a palavra, você pode receber a unção, mas a unção, ela não pode manifestar coisa que a palavra não está dentro de você. Como eu estou falando isso? Muitas pessoas passam por cruzadas de cura, recebem a sua cura instantânea, mas porque não tem a palavra para sustentar aquilo que receberam, perde a sua cura. Por isso que nós ensinamos a palavra. Porque o dia que você não tiver aleluiado, a palavra é suficiente para sustentar a sua vida. Aleluia. Trazendo base para você, dizendo, você é curado. Aleluia. Amém? Amém. Nós precisamos entender que nossa vida cristã, às vezes,
Nós parecemos como aquele desenho animado, Asterix e Obelix. Coisa que já viu aquele desenho? Asterix é o baixinho, Obelix é o gordo, grandão. O que acontecia naquele desenho? Aquele desenho era, quando os inimigos vinham, tinha lá o mago lá, que fazia a porção mágica, e o baixinho tomava a porção, acabou. Quando ele tomava a porção, acabou os soldados, pode vir, ele batia em todo mundo. Só que o baixinho, ele tinha que o quê? Todos os dias, diante dos inimigos, tomar a porção. Às vezes, o baixinho é na nossa carne. Na nossa carne, nós precisamos estar constantemente em cultos, sendo recebendo da unção, revestido do Espírito Santo, recebendo a unção, uma unção fresca. Mas no nosso espírito, nós somos como um Obelix. O Obelix não fica tomando a porção toda vez. A porção já estava dentro dele. E quando as coisas estavam meio difíceis, não era o Asterix que eles procuravam o Obelix. Porque o Obelix não precisava ficar tomando constantemente. Dentro dele já estava lá o poder. Ele dava barrigada e os inimigos iam saindo. Eu quero te falar uma coisa. Há um poder muito maior do que o Obelix e Asterix na sua vida. Para de ficar querendo correr atrás de um só aqui. Há um poder dentro de você. Que o diabo já sabe. E tudo que ele quer fazer é confundir você. Você não tem. Você não tem. Você não é igual o pastor. O pastor tem, você não tem. Porque ele sabe que ele vai apanhar. Então é mais fácil enganar alguém que tem o poder do que deixar ele fazendo as coisas. Mas, amado, esse engano já acabou sobre a sua vida. Porque você vai fazer coisas sobrenaturais aqui nessa nação. E eu quero terminar com esse exemplo. Pastor Cambete, vem, por favor. Pastor Júlio, vem, por favor. Venha. Vem, pastor, vem. Vem, pastor, vem. Não, esse só vai aparecer o senhor, vem. Amém? Então, não sei se você teve infância, eu sei que tinha uma brincadeira. No Brasil tinha uma brincadeira chamada pique alto. Pique alto. Não, mas eu vou explicar, vamos lá. De repente tem, mas era outro nome. Então, quem estava no alto estava salvaguardado. Quem estava embaixo era o alvo preso do inimigo. Então alguém ficava embaixo, procurando quem estava lá, pegou e ficava congelado, fica aí parado. Quem estava no alto estava lá só assim. Ei. Só que o inimigo não podia fazer nada, porque ele estava no alto. Ele está no lugar de proteção. Amém? Amém. Aqui tinha alguma coisa parecida? Sim. Faltou. Tem, não tem, não sei. Vamos lá. Tem? Mira, vem, se tem, vou precisar da tua ajuda. Então vamos lá. Não tem. Amém. Então, vem cá. Vou precisar de mais uma pessoa. Vem, Fausto, vem rapidinho. Vem. Então, o Fausto era aquela pessoa que vinha, tocava quem estava embaixo, a pessoa ficava paralisada. Chega um pouquinho mais para cá. Aqui. Vamos lá. Você tocou na Mira, a Mira ficou paralisada. Ok? Sim. Então a brincadeira estava lá, muito bom. Não, você fica rodando aí a sala, procurando alguém para tocar. Você. Vai lá. Então, estava assim. Deus está no lugar que está salvaguardado. Amém? Amém? Deus veio, enviou Jesus. Irmão Rosário, salve aí. Enviou Jesus. Segura aqui na mão de Deus. Desce. Pode descer, tem que descer. Jesus desceu. Fica tocando nela. Vem cá, afasta. Toca agora aqui em Jesus. Então, desliga agora aqui. Quando estava assim, lascou. Porque quem está embaixo não consegue mais salvaguardar. E quem estava em cima não conseguia mais alcançar. Ok? Chega mais um pouquinho para cá. Então vamos supor que tem várias pessoas aqui na sala que foram marcadas paralisadas. O diabo achava que se matasse Jesus,
Exali. Não, vamos lá, faz bem. Exali. Então o diabo... A brincadeira acabou. A brincadeira acabou. Aquele ungido lá, acabou. Quero ver essa brincadeira. Passou o primeiro dia. Acabou. Jesus acabou. Esse li. Acabou. Acabou. Segundo dia. Acabou. Só que o diabo esqueceu que Jesus tinha uma carta na manga. Aleluia. Deus nunca é pego de surpresa. Deus enviou o Espírito Santo. Segura aqui na mão de Jesus. Segura, Espírito Santo, segura na mão do Espírito Santo. Segurou na mão daquele que estava perto. E Jesus começou a puxar a corda. Vai puxar a corda. Puxa a corda. Puxa a corda. Puxa a corda. Puxa a corda. Amado, você estava num lugar onde ninguém podia te encontrar. Preso, paralisado pelo pecado, pela doença, pela enfermidade. Mas Deus enviou o Espírito Santo, a qual trabalhou por intermédio de Jesus, resgatando a humanidade, trazendo para o lugar onde estamos salvaguardados. E o diabo só ficou chupando o dedo, porque ele está lascado. E esse mesmo Espírito Santo que atuou sobre Jesus, trazendo de volta, ele está aqui hoje, para tocar a tua vida. E para de uma vez por todas, essa doença nunca mais te incomodar.